Sobre a verdade, um olhar. Evite se tornar uma pessoa viciada em reclamar da vida, pois a palavra reclamar significa clamar ao universo que lhe mande mais daquilo que você está repudiando atrair para a sua vida. Use seu poder mental, emocional e espiritual de forma favorável ao seu objetivo e comece a agradecer diariamente tudo que você tem de bom na vida. A palavra agradecer significa fazer a graça descer, ou seja, quando você expressa gratidão, a sua presença torna-se como um imã que só atrai coisas boas. Do poeta Fernando Pessoa. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Pedra no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Passe bem! Programa sobre a verdade, um olhar. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Não importa o nome que damos, o que importa é deixar no passado os momentos da vida que já se acabaram. As coisas passam e o melhor que fazemos é deixar que elas realmente possam ir embora, desprender-se. Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo. Lembre-se de que houve uma época em que podia viver sem aquilo, sem aquela pessoa. Nada é insubstituível. Um hábito não é uma necessidade. Sobre o desapego e sobre as perdas, Ângelo Mendes Kinney. Estamos aqui novamente para falar de coaching. Perceba agora que uma das grandes dificuldades que nós possuímos para obter os nossos resultados, os nossos objetivos, é o desapego às nossas perdas. É o desapego àquilo que a gente perdeu. Quando a gente tem dificuldade em aceitar as nossas perdas, as coisas que aconteceram e até mesmo as pessoas que a gente perdeu, nós ficamos presos ao passado. E isso dificulta de nós olharmos para frente, de nós visualizarmos o nosso futuro. É muito importante que nós soltemos o nosso passado. E muitas vezes nós não conseguimos soltar o passado porque nós estamos carregando pessoas, carregando entes queridos, amigos e familiares. Quando nós não aceitamos a morte, a ida ou o afastamento de algum familiar ou amigo ou uma pessoa querida, nós carregamos essa pessoa dentro de nós.
e nós aceitamos, nós acolhemos dentro de nós mesmos, do nosso subconsciente, do nosso coração, os problemas e o sofrimento que nós tivemos com essa pessoa, tanto quanto ela estava perto de nós, quanto o sofrimento que ela causou, que o afastamento dela causou em nós. E esse sofrimento cada vez fica maior. Perceba agora, no seu futuro, o que você quer para você. Observe o seu futuro e se você sente que é importante carregar essa pessoa, carregar a memória dela e honrar essa pessoa, perceba que se isso ainda é importante, ainda resta algo a ser resolvido com essa pessoa. Perceba então, se não existe mais nada, se não é importante carregar essa pessoa, se não é importante carregar essa perda, seja a perda de uma empresa, a perda de uma amizade, a perda de um negócio, a perda de um bem material. Então perceba agora, visualizando o seu futuro, que se isso não é mais importante, você pode agora planejar o seu futuro e se sentir motivado e se sentir bem. Jogar toda a sua força agora para o seu futuro e para os seus planos. Sinta agora que se você teve dificuldade de visualizar o seu futuro e se sentiu apegado, se sentiu triste, pesaroso com alguma perda, é necessário você soltar o passado. Então agora, eu convido você a realizar uma atividade mental dentro de você, e essa atividade é extremamente mental, para que você consiga desapegar e consiga desenrolar, consiga diagnosticar as emoções e desapegar do passado. Imagine agora, de olhos fechados, onde você está, relaxe o corpo, feche os olhos e imagine agora o seu futuro. No seu futuro, você percebe agora como você deseja estar daqui a 5 anos. Como você deseja estar daqui a 10 anos. Como você deseja estar daqui a 20 anos. Agora sinta dentro do seu coração, imaginando, mentalizando a sua própria imagem. Veja-se agora. Como você está se sentindo? Você ainda carrega aquela pessoa ou aquela perda? Ou você se sente mais livre? Se você se sente carregando alguma coisa, perceba agora que essa coisa ou essa pessoa talvez também precisa se libertar de você, seja uma memória ou seja uma perda material. Imagine agora essa pessoa bem perto de você. É muito importante que você imagine essa atividade mental. Imagine essa pessoa do seu lado. Imaginando essa pessoa do seu lado, com os olhos fechados agora, você imagina essa pessoa sendo honrada com a sua gratidão e com o seu perdão. Ou então, o bem material ou a situação sendo honrados com a sua gratidão e perdão. E você se sente livre, liberto de todo sentimento que prendia você. Imagine agora essa pessoa ou essa situação se afastando de você e indo em direção ao céu. Imagine com toda a sua alma e todo o seu coração, mas principalmente com a sua decisão, com a sua fé, com a sua crença. Imagine essa pessoa ou essa perda se afastando, indo em direção ao céu. Enquanto isso se afasta de você, essa pessoa se afasta e vai
seguindo o seu caminho, seu próprio caminho espiritual, para perto de Deus, seguindo a sua jornada, você se sente mais livre para se encaminhar, para perseguir o seu futuro, para fazer o que você realmente se sente bem em fazer. Enquanto isso, você imagina a pessoa ou a perda lá no céu. Imagine essa situação lá no céu. Isso é apenas uma imaginação. Apenas imagine essa situação lá no céu agora. E você está desapegado. Sinta-se livre agora. Você está livre agora e desapegado dessa situação. Veja agora o seu futuro. Imagine agora já o seu futuro realizado. Sinta a paz, a felicidade e a leveza, imaginando agora o seu futuro. Respire fundo, relaxe e fique feliz agora, pensando no seu futuro. Sinta-se bem. Ivone Boechat nos situa sobre a inveja. Inveja é luta desperdiçada que arrebata o próprio vigor, impedindo momentos risonhos. Amor. A inveja puxa a vida para trás, deturpa, divide, produz tormentos, ativa a ferida ainda mais, acende lamentos, tira a paz. Vamos ver o que o psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa tem para nos dizer sobre a inveja. Vamos refletir um pouquinho então hoje sobre um sentimento que nos apavora. Nos apavora nos dois sentidos. Quando nós somos vítima dele e quando nós somos o agente com este sentimento. Nós vamos falar da inveja. Não fuja e não tenha medo. Inveja, vamos começar dizendo que é um sentimento comum, natural, inclusive, aos humanos. Todos nós, em algum grau, de alguma forma qualitativa, intencional ou imperceptível, somos invejosos. Um dia vamos sentir inveja. Imagine uma criancinha de 3 aninhos de idade que não dá mais bola para aquele brinquedo dela. Tá lá. Pois bem, quando chega um outro amiguinho, quer aquele brinquedinho dela e quer ficar lá tocando e quer brincar. Então a outra que nunca mais quis começa a tomar da sua mão. Me dá, é meu, eu quero. E se reapropria do brinquedo que estava aposentado. Isso é o princípio da inveja. É aquilo que me desperta do que o outro tem, quer ou faz. Os humanos, nós passamos por essas referências. Claro, em seguidinha vamos entender o que fazer com esse sentimento para que ele não nos mate e não mate o outro. A inveja também é muito encontrada nos grupos de trabalho, nos meios sociais em que nós vivemos. Claro que nós já escutamos falar um dia que árvore que dá fruto recebe pedrada, taquarada, né? Quem está na vitrine vai sofrer mais incidências de olhares, críticas. É natural, disso a gente não pode fugir. Mas a inveja em si, ela tem os seus processos, muitas vezes benéfico, mas na grande maioria maléfico. Mas não maléfico porque alguém tem um olhar invejoso para ti e vai te pegar. A inveja, ela não tem uma ação misteriosa, uma ação abstrata que eu não vejo e ela me toca e me faz mal. A inveja tem um efeito
quando eu dou ao processo da inveja ou ao invejoso algum tipo de poder. Este poder muitas vezes se dá pela dificuldade que eu estou tendo em lidar com esses tipos de relações em volta de mim. Então, a inveja, como nós estamos falando, é um sentimento, faz parte dos humanos, faz parte das nossas relações. Num ambiente de trabalho, nós podemos ter inveja do nosso coordenador, do nosso chefe. Por quê? Muitas vezes nós temos dentro de nós ou uma negação pela autoridade, nós não suportamos autoridade, somos meio revoltados com a autoridade por questões emocionais, lá buscando os nossos pais, na nossa infância, por questões que nós não conseguimos constituir bem na nossa personalidade. Ou porque nós nos sentimos tão incapazes, tão pequenos, que nós gostaríamos de estar no lugar daquele outro. E, como eu não estou no lugar do outro, eu me sinto, então, desejoso do que ele apresenta, das suas habilidades, do seu posto. Isto mostra a minha incapacidade. Do outro lado, de quem está sendo invejado, nós precisamos trabalhar com o que a gente chama de imunização. Você não se imuniza para o tétano, a gripe. Ora, a gente pode se imunizar para essas relações tóxicas, invejosas, pecaminosas, que tendem a nos desconcertar. A gente se imuniza buscando na nossa espiritualidade o fortalecimento daquilo que é mais correto para vivermos bem, altruistamente, cooperativamente. A gente se imuniza fazendo o nosso processo de reconhecimento emocional, o que é meu e o que é do outro, o invejoso. Nós não damos conta, ok, do invejoso, mas nós temos a capacidade de dar conta do impacto da inveja dele em nós. Isso é o melhor que nós temos a fazer. Portanto, a inveja, aceita como sentimento humano, nós a domesticamos. Por que a gente consegue lidar com a inveja? Porque nós podemos, ao sentir uma inveja, entendê-la como um estímulo. Eu vou trabalhar e me organizar tanto quanto porque eu achei bacana o sucesso daquela pessoa. Ou eu posso ficar na cobiça. Eu quero que ela seja derrotada porque eu não suporto vê-la em sucesso. Então observe como que a inveja funciona em si e como que também você está se protegendo das invejas em volta. Felicidades! O dia 25 de abril marcou o Dia Internacional de Combate à Alienação Parental, ou seja, quando se utiliza o filho, a criança, como instrumento de vingança. Um dos genitores inicia uma campanha que tem como objetivo o afastamento do outro progenitor de seu núcleo familiar. Trata-se de uma violência silenciosa que, infelizmente, acontece, seja em menor grau, campanha de desqualificação, ou em grau maior, falsa denúncia de abuso sexual. A prática não depende de gênero e, inclusive, pode ser praticada não só por um dos genitores, mas também pelas demais pessoas próximas da criança, entre elas, avós, tios, padrinhos e até as babás. Para falarmos sobre este importante e dramático tema, a advogada e professora da Uniaselv, Caroline. Você já ouviu falar em alienação parental? Hoje vamos tratar um pouquinho sobre esse tema. No último dia 25 de abril foi o marco
do Dia Mundial de Combate à Alienação Parental. No Brasil, a Lei 2.318 de 2010 alterou o artigo 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esta lei trouxe, então, na sua definição, o que seria a alienação, a chamada alienação parental. Então, como definição, traz uma interferência dos genitores ou daqueles que detêm a guarda ou então estão sob a autoridade de criança ou adolescente, então não só do filho, né? E acabam influenciando psicologicamente, promovendo uma campanha de desqualificação daquele outro genitor, então, que não detém a guarda. Então seria quando o pai ou a mãe ou aquele que está na autoridade, está vigilante, né, sobre a criança ou adolescente, acaba promovendo e faz uma campanha de desqualificação. Essa campanha de desqualificação ela pode se dar de um grau pequeno, um grau menor ou até em grau maior. E essa campanha de desqualificação seria, por exemplo, no caso de uma separação, de uma dissolução de união estável, aquele outro genitor então acaba promovendo e denegrindo a imagem, influenciando de maneira psicológica na criança para que ela passe então a se afastar daquele outro genitor. A alienação parental está se estudando até a possibilidade dela se tornar uma síndrome, né? Ela ainda não tem o Código Internacional de Doença, mas ela pode estar, se as autoridades, o meio, né, os psicólogos, médicos e também a parte do judiciário trabalha para que se torne uma síndrome, porque na verdade os efeitos de quem pratica alienação parental são muito nefastos e eles podem, inclusive, se perpetuar por toda a vida dessa criança ou desse adolescente. Os traumas que ele causa são inúmeros, né? Então, é importante o combate a essa alienação parental, por isso, então, o advento da lei desde 2010. A alienação parental é uma violência silenciosa. Na verdade, o genitor que não detém a guarda ou aquele que está então sob a autoridade ou vigilância do menor, da criança ou do adolescente, que acaba objetivando essa campanha de desqualificação, tem o intuito de afastar então essa criança ou esse adolescente daquele outro genitor. Na verdade, acaba utilizando essa criança e esse adolescente como um instrumento de vingança. Nada mais do que uma vingança em razão daquele relacionamento que não deu certo. E o que se costuma dizer se marido e mulher não deu certo, pai e mãe tem que dar certo. Então pai e mãe sempre vão, tem que contribuir para que dê certo, porque toda essa campanha de desvalorização, de afastamento dessa criança, desse adolescente, acaba trazendo aí inúmeros prejuízos por toda a vida desse filho ou dessa filha. É importante combater e é importante também ressaltar que a prática da alienação parental ela pode ser praticada não só pelo pai ou pela mãe, pelo outro genitor que não detém a guarda, mas também por qualquer pessoa que esteja ou sobre a autoridade ou sobre a vigilância dessa criança ou desse adolescente, podendo então se estender a tios, aos avós, até mesmo a uma babá. Então é importante aí o combate à alienação para que nós não tenhamos crianças e adolescentes frustrados ou com problemas psicológicos e diversos outros problemas que podem acarretar aí a prática da alienação parental. E a lei até mesmo traz instrumentos para combater. Ela traz primeiro um rol exemplificativo do que seria então essa prática de alienação parental, então uma campanha desqualificadora, até mesmo uma mudança de residência sem comunicar ao outro genitor, interromper o contato, seja via telefone, seja via internet, obstacularizar essas visitas, ou esse período de convivência, então, para que não haja o contato com o outro genitor. Lembrando que o rol é apenas exemplificativo, existem inúmeras formas. E como foi falado anteriormente, existe também em menor ou em maior grau. Em menor grau, então, seria obstacularizar, dificultar esse convívio. Em maior grau, o que seria o pior que poderia se falar dentro de uma alienação parental, que infelizmente acontece muito, que a gente verifica no judiciário, então as falsas denúncias de abuso sexual. Hoje já se sabe pelos índices que mais de 80%
acaba se confirmando como falsas denúncias de abuso sexual. Tudo isso para denegrir a imagem do outro genitor, então, para afastar aquela criança daquele convívio, e aí então acabam por diversos meios, inclusive chegando a falsas denúncias, tudo para que haja o afastamento dessa criança ou desse adolescente. A lei então também traz meios de se coibir essa pessoa que está praticando alienação parental. Então, nesse caso, pode ser até mesmo uma inversão da guarda. Se, por exemplo, existe uma guarda unilateral, o juiz pode até estar alterando, invertendo essa guarda, ou então aplicando guarda compartilhada. Pode, inclusive, colocar essa criança ou esse adolescente sob a custódia de um terceiro, caso esse pai ou essa mãe não estejam aptos para exercer essa guarda. E diversos outros mecanismos, como multa também, que a lei traz como mecanismos para coibir, então, a aplicação da alienação parental. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topala Norte, em Blumenau. Telefone 3323-2888. Sintam o próximo 16 de junho de 2018, sábado, e o dia todo. Catedral São Paulo Apóstolo, espiritualidade em alto grau. Constelação, com Antônio Gomes da Rosa. Constelação é uma vivência que organiza sentimentos, emoções e relacionamento. Contate com a secretária Ivana no telefone 96 18 45 70. Pelo carinho que tem consigo, venha ouvir o Antônio, 16 de junho. Paciência, aprender que tudo tem o seu tempo, que tudo vem a seu tempo, dar o tempo necessário para crescer, brotar, florescer, aceitar o ciclo da vida, respeitar o fluxo do tempo, observar o tempo passar, esperar o tempo certo para plantar, para colher, para agir, para seguir. Paciência não é apenas um comportamento virtuoso, uma característica notável em alguém. Ela vem de um trabalho cultivado diariamente. Se a incutimos e a exercitamos, ela virá. Ela virá. Eliana Cunha Weber. Ah, se vendessem paciência nas farmácias e supermercados. Muita gente iria gostar ou gastar boa parte do salário nessa mercadoria tão rara hoje em dia. Por muito pouco, a madame, que parece uma lady, solta palavrões e berros que lembram as antigas trabalhadoras do cais. E o bem comportado executivo? O cavalheiro se transforma numa besta selvagem no trânsito que ele mesmo ajuda a tumultuar. Os filhos atrapalham, os idosos incomodam, a voz da vizinha é um tormento, o jeito do chefe é demais para sua cabeça, a esposa virou uma chata, o marido mala sem alça. Aquela velha amiga, uma alça sem mala. O emprego uma tortura, a escola uma chatice. O cinema se arrasta,
O teatro, nem pensar. Até o passeio virou novela. Outro dia, vi um jovem reclamando de que o banco dele, pela internet, estava demorando a dar o saldo. Eu me lembrei da fila dos bancos e balancei a cabeça, inconformado. Vi uma moça abrindo um e-mail com um texto maravilhoso e ela deletou sem sequer ler o título, dizendo que era longo demais. Pobres de nós, meninos e meninas, sem paciência, sem tempo para a vida, sem tempo para Deus. A paciência está em falta no mercado e, pelo jeito, a paciência sintética dos calmantes está cada vez mais em alta. Pergunte para alguém que você saiba que é ansioso demais. Onde ele quer chegar? Qual é a finalidade de sua vida? Surpreenda-se com a falta de metas, com o vago de sua resposta. E você, onde quer chegar? Está correndo tanto para quê? Por quem? Seu coração vai aguentar? Se você morrer hoje de infarto agudo do miocárdio, o mundo vai parar? A empresa que você trabalha vai acabar? As pessoas que você ama vão parar? Respire. Acalme-se. O mundo está apenas na sua primeira volta e, com certeza, no final do dia vai completar o seu giro ao redor do sol. Com ou quem sem a sua paciência. Existem muitas histórias de amor. O amor de uma mãe por seus filhos, o amor entre dois companheiros, o amor de um amigo entre muitos outros. Qual mãe não deseja conhecer os medos, as alegrias e os desejos de seus filhos? Qual marido ou esposa, muitas vezes já idoso, não gostaria de ainda poder estar ao lado do seu companheiro, companheira cuja vida já transcendeu? A criança interior, hoje aqui com Mary Rames conosco. O amor se constrói através da intimidade que temos uns para com os outros. Fatos simples do cotidiano vivenciados na cumplicidade que exercemos em todos os nossos relacionamentos de amor e amizade. Em todos os lugares discutimos e ouvimos sobre todos os tipos de amor e muitas vezes esquecemos que temos que avaliar o amor que sentimos por nós mesmos. Cada um de nós tem uma criança interna, uma conexão que muitas vezes está morta ou adormecida. Em todo adulto, há uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completo e que solicita cuidado, atenção e educação incessantes. A criança é a nossa verdadeira essência. Nela está presente as lembranças boas e ruins, os traumas que posteriormente usamos como imagens âncoras. É importante vivenciar o nosso crescimento, ou seja, a descoberta de nós mesmos. Isso se dá quando entramos em contato com nossos reais sentimentos, principalmente mágoas e dores que foram reprimidas por sobrevivência, máscaras que criamos para suportar as dores e a negação do self, o verdadeiro eu. O mais importante é saber avaliar esses sentimentos reprimidos, que fará toda a diferença no processo de cura. Ninguém teve uma infância perfeita. Todos nós carregamos questões inconscientes que não foram resolvidas.
na maioria das vezes por falta de atenção adequada quando criança. É por isso que se torna nossa tarefa o resgate dessa criança. Devemos nos tornar pai e mãe, oferecendo a ela amor, compreensão, amparo, atenção e principalmente avaliar nossos sentimentos. Se você não se amar, não se valorizar, aos poucos vai se afastando de quem você é. Portanto, ame a si mesmo. Como eu posso amar alguém se não amar a mim mesmo? Reflita sobre isso. São as histórias de amor que nos fazem pensar, mas que aquecem os nossos corações e nos fazem sorrir. Esperamos que ela faça o mesmo com você. Assim como um avô de 75 anos e cego por causa da catarata há quase 15 anos, disse a seu neto: "Sua avó é a coisa mais linda do mundo." O neto parou por um segundo e disse: "Sim, ela é." E o avô respondeu: "Eu ainda vejo a beleza dela todos os dias. Na verdade, eu vejo mais agora do que costumava ver quando éramos jovens." O amor cura e eterniza a beleza que só uma alma curada pode enxergar. Ter fé é crer firmemente em algo, sem ter em mãos nenhuma evidência de que seja verdadeiro ou real o objeto da crença. A fé não demanda provas materiais, pode surgir sem nenhum motivo aparente, estar ligada a razões ideológicas, emocionais, religiosas ou a outra razão qualquer. Ouçam que artigo esclarecedor nos apresenta Ana Lúcia Santana, que em 2004 concluiu o mestrado em Teoria Literária pela Universidade de São Paulo, a USP, e é autora de outros tantos artigos interessantes. Segundo o artigo de Ana Lúcia, a fé pode ser cega, nascida da confiança irracional em algo ou alguém. E, dentro de uma religião como, por exemplo, o catolicismo, ser baseada em dogmas, diretrizes estabelecidas pela Igreja, nas quais os fiéis creem sem que o clero necessite dar maiores explicações. Ela também pode ser raciocinada, como no Espiritismo, que caminha junto à ciência e à filosofia. Portanto, segundo esta doutrina, razão e sentimento devem se unir para construir uma crença nascida do conhecimento. Uma vez que a fé não surge por um milagre no interior do homem, mas é edificada, todos nós, segundo pesquisadores, temos no nosso íntimo, em estado latente, oculto, o poder da fé, ou seja, de tornar real tudo o que desejamos alcançar, através do exercício contínuo da vontade determinada, contumaz, focada nos objetivos que almejamos concretizar. É essa energia que alimenta todas as crenças e religiões do planeta, desde os primórdios da humanidade. Essa energia, milhares de pessoas frequentam os templos mais diversos ou se voltam para o seu santuário interior, no exercício dessa força, buscando consolo ou respostas para suas indagações e problemas cotidianos. O que mantém essa prática viva ao longo de milênios é que a humanidade tem encontrado muitas vezes o que busca nessas jornadas espirituais e pode assim testemunhar o poder da fé. E o que importa aqui não é como se conseguir obter resultados com essa energia, pois o adepto de cada religião encontrará explicações diferentes para a mesma experiência.
O que realmente conta são os frutos que nascem da fé, concretos demais para que se negligencie esta força. O curioso é que mesmo o ateu, quando impulsionado pela crença em uma determinada ideologia, obtém os mesmos efeitos. No aspecto religioso, a fé pode significar ser leal a um determinado culto, o que implica aceitar as regras e pontos de vista dessa religião, ou seus dogmas, dependendo da corrente espiritual. Fé também pode denotar um compromisso de fidelidade, por exemplo, a Deus. Entre os judeus, ser fiel ao Talmud também expressa um laço cultural e, mais que isso, é igualmente uma questão de identidade. Aliás, em outras comunidades religiosas, a religião é, da mesma forma, uma questão de identidade cultural. Segundo as Sagradas Escrituras, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, conforme o pensamento de alguns estudiosos sobre o poder da fé, com este instrumento divino, o homem também pode criar, através da disciplina e do direcionamento correto da vontade, para um propósito determinado. O homem pode ter essa criatividade em relação também à fé. Jesus, em seus ensinamentos teóricos e práticos, demonstrou integralmente a importância da fé e o seu potencial inquestionável. Jesus. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topava Norte, em Blumenau. Telefone 3323-2888. Sintam o próximo 16 de junho de 2018, sábado, e o dia todo. Catedral São Paulo Apóstolo, espiritualidade em alto grau. Constelação, com Antônio Gomes da Rosa. Constelação é uma vivência que organiza sentimentos, emoções e relacionamentos. Contate com a secretária Ivana no telefone 96 18 45 70. Pelo carinho que tem consigo, venha ouvir o Antônio, 16 de junho. Para Jesus, ser santo é ser verdadeiro para com a nossa condição humana, é ter coragem de chorar em público, de admitir perdas e saudades, de gritar de dor, de confessar depressão, de pedir ajuda para o emocional, de se confessar cansado, de confessar dificuldades familiares, de admitir que a privacidade é um direito e uma necessidade de sobrevivência. Ser santo é admitir que o amor pode ser exercido na perspectiva da disciplina física e que o desabafo é um santo escape quando se está farto de estupidez. Para Jesus, ser santo é continuar sendo de Deus mesmo em meio ao profundo e inexplicável silêncio divino. No quadro Momento da Palavra, o Padre João Leite. Momento da Palavra. Olá, meus amigos,
com alegria, vamos continuar nossa comunicação, nosso bate-papo sobre espiritualidade. Vimos que é preciso caminhar, vimos que é preciso enxergar, estar na luz. Hoje eu gostaria de colocar um tema que é também importante, é não ter medo das trevas, não ter medo do escuro. Se Deus é luz, por que vamos ter medo do escuro? A luz, por mínima que seja, ela vence toda a treva. E a mínima graça que temos e recebemos de Deus, podemos superar qualquer outra adversidade, qualquer outra barreira. Em nossa atitude de oração, de vida espiritual, temos que necessariamente se colocar confiantes na mão de Deus. Não tenha medo de cair, não tenha medo do pecado, não tenha medo absolutamente de nada disso. Quem tem medo não se aproxima de Deus, porque vai ficar agarrado nos seus pecados, no seu passado, nos seus sofrimentos, nas suas angústias, etc. Então é caminhar sem medo. A escuridão, a gente sabe, que é a ausência de luz. Se há mínima luz, ou melhor, se em minha vida, seja ela como eu tenho vivido até agora, se eu consigo ter um pequeno facho de luz, já é o suficiente para que as trevas em mim desapareçam. O mínimo da graça que eu preciso, o Senhor já nos concede e nos tira das trevas do pecado. Existem muitos medos e como também existem muitas dificuldades em nossas vidas que não nos dão confiança. Então vamos fazer hoje essa atitude, essa postura de vida, escolher a luz. E hoje, querendo ou não, eu sou esse pequeno facho de luz em sua casa. Estou lhe pedindo, lhe convidando, sugerindo, escolha a luz, escolha Deus para a sua vida. Estar na luz é estar na graça, consequentemente na segurança. E Deus, como pode nos ajudar em tudo isso? Nos ajuda primeiro a fazer um discernimento sobre os tipos de trevas que nós enfrentamos hoje. Temos que ter clareza disso. Até para as trevas temos que ter clareza. Há uma escuridão que se chama escuridão espiritual. Escuridão espiritual é não escolher a Deus. Eu não escolho a Deus, não o aceito, o renego. Esta é uma das trevas quase que impossível para a graça de Deus. Não que Deus não seja mais poderoso, porque vai exigir de você também uma superação, uma mudança, uma conversão muito grande. A segunda escuridão é a escuridão das emoções, principalmente as negativas. Quando vivemos e cultivamos em nós o ódio, o rancor, a mágoa, espírito negativo, sem força, sem ânimo para lutar ou fazer as coisas, decidimos não fazer nada, cultivar a raiva dentro de nós, o ódio dentro de nós, vivemos sempre com vontade de dar o troco àqueles que nos maldisseram, fizeram mal. É uma treva pesada para ser carregada, porque nos maltratam muito e nos adoecem. Também tem a escuridão racional. É onde eu sei o que é bom e sei o que não é bom e faço a escolha por aquilo que não é bom. Sei o quanto é importante servir aos necessitados, mas eu prefiro egoisticamente me servir. Olhemos para a parte onde Deus nos auxilia a sair das trevas. E o Salmo 107 nos dá uma indicação sobre isto. A ação de Deus. Como que Deus consegue nos enxergar lá em nossa escuridão. Diz o Salmo 107, versículo 10. Habitava nas trevas e nas sombras da morte, prisioneiro da desgraça e do ferro. Por se terem revoltado contra as ordens de Deus, rejeitando os desígnios do Altíssimo, Ele humilhou os seus corações e lá os resgatou. É belíssimo o Salmo, que vai falar exatamente
da posição das trevas e como que o amor de Deus nos alcança. Até mais. Momento da Palavra. Que estejamos presentes em memórias alheias. Que alguém já distante lembre-se do nosso sorriso e se sinta acolhido. Que o nosso bem faça o bem ao outro. Que sejamos a saudade batendo no peito de uma velha amizade. Que sejamos o amor que alguém nunca esqueceu. Que sejamos um alguém que sorriu na rua e o desconhecido encantou-se. Que sejamos hoje e sempre um ser bom que mora dentro de cada um que passou por nós. Mês de junho, o mês do Dia dos Namorados, dos enamorados. Vamos com Michel Costa. O amor não chega pronto, ele se faz. Não é um vestido ou um terno pronto para usar, mas uma peça de tecido que precisamos cortar, montar e costurar. Não é um cume vencido, mas a partida desde o vale. Subidas apaixonantes, quedas perigosas no frio da noite ou no calor do sol brilhante. Assim, ser comprometido, veja bem, não é não se desorientar, não lutar, não cair. É se levantar de novo e caminhar. É ter confiança no outro além das sombras da noite. É se ajustar mutuamente além das quedas e das feridas. É querer prosseguir. Feliz Dia dos Namorados. Paz e bem. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Sobre a verdade, um olhar.